É uma alegria enorme estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouco sobre jornadas que geram encantamento. A gente está aqui no palco do Febraban Cases, junto com o Douglas, eu já vou chamá-lo daqui a pouco, e para a gente começar, eu vou compartilhar com vocês um vídeo. A história da evolução da humanidade pode ser contada através de 3 elementos. Sempre que a gente avança, tem um indivíduo desejando ou buscando algo e fazendo alguma ação para realizar o desejo ou a busca. Isso vale para o Homo erectus, querendo proteção e dominando o fogo. Vale para Einstein, buscando respostas para perguntas complexas e criando equações. Vale para a geração TikTok, buscando por pertencimento e fazendo dancinhas. Vale para o consumidor, de todos os segmentos, que busca por bem-estar e compra coisas. Muitas coisas. Mas com a desmaterialização e descentralização das relações provocadas pela sociedade digital, qualquer nova evolução daqui para frente só vai ser possível se a segurança de cada parte estiver garantida. Se ficar provado e autenticado que eu sou eu, se o que eu estou querendo estiver verificado. E por último, se a minha ação estiver autorizada. Por isso, para nós da Valid, as pessoas, suas jornadas e suas transações são as partes essenciais da evolução para a sociedade digital. E qualquer avanço só vai acontecer com a identificação forte e segura de cada um desses elementos. Não só como ferramenta antifraude, mas também como plataforma de autenticação, de autorização, de relacionamento, monetização e de tracking, conectando tudo e todos com segurança. E o mais importante, acelerando a transformação digital, tanto dos serviços públicos quanto de empresas e serviços privados. A partir dessa visão, a Valid se posiciona como integradora de soluções de identificação segura para pessoas, jornadas e transações, com soluções dedicadas a 3 grandes ecossistemas: o ecossistema de ID e governo digital, o de banking e meios de pagamento e o ecossistema de conectividade segura. Para isso, vamos além do nosso papel como fabricante, integrando as melhores soluções para os nossos clientes, desenvolvidas pela nossa fábrica e software house ou por parceiros em qualquer lugar do mundo. É assim que a Valid se coloca como aceleradora de uma mudança para a qual o tempo chegou. É assim que a Valid se projeta como uma provedora fundamental para a transformação e para a sociedade digital. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um passo da nossa evolução. Valid, a evolução da confiança. Quando a gente fala desse ecossistema de banking e payments dentro da Valid, nós somos muito conhecidos pelos cartões que a gente produz. Mas porque nós somos uma empresa B2B. Mas no final do dia, quando a gente pensa no cliente final que usa esse cartão, esse cliente, ao longo do ciclo de vida dele de relacionamento com a instituição financeira, ele passa por uma série de jornadas e por transações. E é justamente sobre o posicionamento da Valid nas jornadas e nas transações que a gente vai falar no dia de hoje. A vocação da Valid, quando a gente fala sobre essa vocação, é uma vocação que está relacionada a garantir uma identificação segura em jornadas e em transações que tenham um alto volume de dados e dados esses que são bastante sensíveis. Então, esse é sempre o pano de fundo que a gente usa para soluções que a gente endereça. Quando a gente pensa nos nossos clientes, né, a nossa carteira de clientes ela é bastante diversificada. A gente está presente nos bancos incumbentes, nos bancos digitais, a gente também tem seguradoras como clientes, utilities, uma ampla gama de clientes. Se a gente for fazer um recorte aqui dos nossos clientes bancários, né, os bancos, e a gente for pensar um pouco sobre a jornada do cliente bancário, dá para a gente pensar em algumas situações mais específicas. Por exemplo, um cliente de uma instituição financeira, ele pode, eventualmente, precisar apenas do esclarecimento de uma dúvida, e para isso acessar, por exemplo, um chatbot. A gente também pode ter um cliente que acabou de receber o seu bônus e vai precisar de uma assessoria financeira através da figura de um especialista. Também dá para a gente imaginar a situação de um cliente que teve um problema com o seu cartão de crédito e vai precisar fazer um chargeback e resolver esse problema. Também um cliente que deseja realizar o seu sonho de comprar um segundo imóvel na praia ou no campo e, para isso, contratar um crédito imobiliário. Ou, eventualmente, um cliente que é
fiel, né, ao programa de pontos da sua instituição financeira e deseja trocar os seus pontos para fazer uma experiência de viagem. São uma série de jornadas, uma série de possibilidades. E aí, quando a gente pensa um pouco sobre essas jornadas e tenta classificá-las, a gente entende que existem dois sabores, duas categorias, dois tipos de jornada. Um primeiro tipo que a gente chama de jornadas aparentes e um segundo tipo que a gente chama de jornadas behind the scenes. Começando pelo primeiro tipo, essas jornadas aparentes são aquelas jornadas que, de fato, alavancam a percepção do cliente sobre aquela instituição financeira. São aquelas jornadas que são capazes de, por exemplo, aumentar o lifetime value de um cliente ou transformar um cliente num promotor daquela instituição, ou até mesmo influenciar o comportamento desse cliente para que aquele banco seja escolhido como principal banco dele de relacionamento. Essas são as jornadas aparentes. Tem um outro tipo de jornada que a gente chama as jornadas behind the scenes. O que são essas jornadas? São aquelas jornadas que, quando o cliente passa por ela, ele nem percebe, ele nem sente que ele está passando. Porém, se houver algum problema nessa jornada, se tiver algum tipo de não atendimento, isso necessariamente vai trazer uma insatisfação bastante grande para o cliente. Ele possivelmente vai se transformar num detrator, vai comentar sobre esse problema com outras pessoas do convívio dele e vai aumentar a demanda de atendimento do banco por uma coisa que é muito simples, por uma coisa que é muito fácil de resolver. A Valid, quando ela olha para esses dois tipos de jornadas, ela escolheu o segundo tipo, a jornada behind the scenes. Por quê? Para que o banco possa, sim, investir naquelas que vão perpetuar o relacionamento dos clientes. E essas jornadas que são menos charmosas, a Valid se especializou em solucioná-las e entregar soluções que, de fato, vão garantir o básico bem feito para esses clientes. E aí, para a gente falar um pouco e tangibilizar um pouco sobre essas jornadas behind the scenes, eu queria trazer um pouco de contexto para vocês. Quando a gente fala dos bancos, né, principalmente os bancos incumbentes, os bancos, geralmente, eles são organizados por áreas de produto. Então, você tem a área de crédito, pessoa física, você tem a área de cartões, a área de produtos, pessoa física, seguros e assim por diante. E essa organização do banco, ela sempre acaba se refletindo e impactando a vida do cliente, porque ele se organiza por produto e não por cliente. E aí eu vou dar um exemplo para vocês desse tipo de jornada. A gente está no mês de junho, né? Então, todos nós aqui fizemos o nosso imposto de renda recentemente. Se a gente for voltar um pouquinho no tempo e pensar como que era a jornada de execução do imposto de renda para você ter os seus informes de rendimento, essa jornada ela não era fluida, né? Geralmente, se você fosse cliente de um único banco e você tivesse nele a sua conta corrente, um fundo de previdência, um plano de previdência e um fundo que fosse gerido por terceiros, você provavelmente teria que fazer 3 caminhos diferentes, muito provavelmente em canais diferentes, com um nível de insegurança sua sobre a assertividade dos documentos que você estava recolhendo altíssima, para você ter os seus informes de rendimento, consolidar tudo e entregar isso na mão do seu contador, ou você mesmo fazer o seu imposto de renda. Quem já passou por essa situação aqui? Bastante gente. Eu também passei. Hoje, essa jornada em muitos bancos não é mais assim. Quem fez o imposto de renda agora já experimentou algo diferente. Essa jornada hoje, ela é muito mais simples e ela é única. Você, com um único log, você consegue acessar todos os seus informes, acessar todas as informações que você precisa para consolidar e gerar o seu imposto de renda. Essa solução é uma solução que foi endereçada pela Valid, e o nome dela é Portal de Correspondência. Isso foi um case de sucesso bem importante dentro da nossa instituição. E o bacana é que ele foi desenvolvido a partir da necessidade de um cliente bancário nosso, que solicitou esse projeto para a gente, e depois a gente transformou isso num produto de prateleira da Valid, né? Esse portal, ele concentra para o cliente final, né, o cliente da instituição financeira, todas as informações num único lugar, que é um lugar digital, simplificando a vida do cliente
e, com certeza, reduzindo muito o custo e tornando o processo para o banco muito mais eficiente. Ele acessa, pode fazer download, eventualmente imprimir, encaminhar, então tem uma usabilidade bastante boa. E isso aqui vai muito ao encontro da nossa proposta de valor da Valid, que é desmaterializar algumas jornadas que hoje são físicas e a gente quer transformar essas jornadas em jornadas digitais. Esse portal hoje, eu falei para vocês que a essência, a vocação da Valid é trabalhar em jornadas que tenham, que a gente precise fazer a identificação segura e que tenham um alto volume de dados. Então, eu queria trazer aqui para vocês alguns big numbers desse portal, que são números atuais. A gente tem cerca de 208 milhões de documentos processados, classificados e armazenados nesse portal. A gente teve, nos últimos tempos, 3,5 milhões de acessos à Visão CPF. A gente fez 6,2 milhões de convocações de assembleias. A gente teve mais de 82 milhões de processamento de Request API através da integração com os sistemas bancários. A gente processou, na verdade, mais de 100 milhões de informes de rendimentos e nós mandamos mais de 160 milhões de comunicações para os clientes dos nossos clientes, para os clientes dos bancos. E aí, para compartilhar uma outra situação parecida com essa de uma jornada que a Valid endereçou, eu queria chamar aqui ao palco o Douglas Corazza. O Douglas ele é Head de Tecnologia e Inovação do Departamento de Ações e Custódia do Bradesco. Bom dia, bom dia. Bem-vindo, Douglas. Isso, bom dia. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Satisfação muito grande estar aqui com vocês para falar desse tema aqui que é tão importante, né, de tanta relevância aqui para o processo aqui de instituições como a nossa, como o Bradesco, né? Então, deixa eu contar um pouquinho para vocês do nosso processo também, para explicar como é que, né, isso aqui surgiu, né? Nós somos dentro do banco a unidade que representa a prestação de serviços para o mercado financeiro de capitais, né? Nós somos uma unidade chamada DAC, né? Nós somos conhecidos no mercado como DAC e o Departamento de Ações e Custódia. Nós oferecemos, né, para a indústria de fundos, né, os serviços de custódia, administração, controladoria, né, e oferecemos para as companhias emissoras escrituração de ativos, oferecemos o banco mandatário, banco liquidante para outros bancos, né, temos aqui na parte de mercado internacional a parte de serviços para investimentos no exterior, né, para os veículos locais investir no exterior, e temos dentro do nosso processo também a viabilidade lá de serviços que investidores internacionais investem no Brasil, né? Então, nesse sentido, a gente tem uma gama, né, de investidores, cotistas, acionistas, né, que interagem com a gente na casa de alguns milhões, né, que não tem relacionamento comercial com o banco, né? Eles não têm acesso, né, de conta corrente aos canais digitais do banco, né, os canais que o banco tem para poder atender, né, diversas jornadas lá que já estão estabelecidas, né? Então, nós, né, como um prestador de serviço, né, o maior custodiante do Brasil, com mais de 2,5 trilhões de reais sob custódia, né, com 3,7 trilhões, né, de reais sob serviços. Como é que a gente pega esse processo tão robusto, né, com todo esse relacionamento aí com milhões de investidores, e a gente consegue fazer esse big transatlântico aqui começar a manobrar que nem uma lancha, né, de maneira segura e suave. Então, é nesse sentido que o portal, né, ele vem ajudando a gente, né, Cris? Muito ele bom. tem, né, a gente pegou aqui no início, né, o escopo inicial foi, de fato, a parte de correspondências, né, isso tudo, toda essa comunicação que nós fazíamos com os acionistas do informe de rendimento, as comunicações que fazíamos de extratos, posições, né, e os outros comunicados, né, que eram enviados via correio, né, até então, fisicamente mesmo, com papel, ele começou a transacionar dentro do portal e oferecer para o cliente uma jornada digital. Então, quando o investidor precisava acessar algum dado que a gente disponibilizou para ele, algum documento, o pessoal começava a ter lá um portal para se auto-autenticar, se auto-servir, né, com uma jornada digital, com um armazenamento lá perene, muito mais segurança, a experiência muito melhor, né,
não tinha mais o carteiro lá deixando a carta na caixinha, né? Que Perfeito. eu nem sei quando foi a última vez que eu olhei a caixinha da minha casa, pra falar a verdade, Eu também né? não. Então, assim, excelente aqui essa questão. A gente fez esse trabalho, conseguiu endereçar ali a ferramenta, né? Os times atuaram só no setup ali junto com eles e foi muito bacana a experiência. Conta pra gente um pouquinho, Douglas, sobre essa experiência, né? Sim. Porque foi um processo de cocriação, né? A partir das necessidades que o Bradesco colocou pra gente, a gente, de certa forma, desenvolveu o produto. Se você puder Exato. falar um pouco sobre isso. Isso, a gente tem aí toda essa customização, né? Para encaixar no processo do Bradesco, né? Então, a gente tem aí um processo que a gente vê quais são as interfaces, né, que são necessárias para o portal se customizar ao nosso processo, não ao contrário, né? E isso trouxe muito potencial para a gente, né? Porque enquanto o valor é entregue para o cliente num contexto ali de um produto, né, de um pacote, a gente direcionava toda a nossa força de desenvolvimento para entregar outras jornadas. Então, no final das contas, a gente chega lá na frente com o valor dobrado, né? Perfeito. Então, muito bom. Perfeito. E o que vem pela frente, Douglas? Tem bastante coisa, tá? Acho que tem muitas coisas no forno, muitas jornadas novas que vão surgir, tá? Mas eu não vou dar spoiler agora não, Não? Tá? A gente mostra aí nos próximos meses, tá? Então tá bom. Então deixa eu dar um spoiler aqui da Valid, né? O que vem pela frente. Quando a gente fala aqui dos portais, né, uma possibilidade nova que nós implementamos é a condição do cliente fazer o onboarding para acessar as jornadas que ele precisa, né? Então, nós temos uma solução proprietária na Valid de onboarding digital e a gente acopla essa solução a esses portais, disparadores de IR, portais de correspondência e tudo mais. Isso aqui tem uma questão de segurança envolvida bastante forte, né? Como o Douglas citou, boa parte desses investidores não são correntistas do banco. Então, para que eles possam acessar as informações e ter aqui toda a garantia de segurança, o onboarding é uma feature adicional aqui que vai trazer um nível de segurança e uma minimização do risco bastante importante. E a jornada ela vai ficar bastante simples, né? Porque o cliente ele vai se cadastrar, o investidor vai fazer o cadastro, vai colocar ali os dados pessoais, a gente vai fazer toda a validação da veracidade desses dados, colher biometria, fazer o liveness, e aí sim o cliente pode acessar as suas informações. E aí, falando aqui dessa questão do onboarding, eu queria dar um duplo clique no onboarding para a gente olhar um pouquinho mais de detalhe dessa solução da Valid, que é uma solução relativamente nova, né? Essa solução de onboarding que nós temos na Valid, ela foi responsável por fazer o onboarding de todos os brasileiros que, na época da pandemia, precisaram recorrer ao auxílio emergencial. Então, a gente está falando aqui de um onboarding de 50 milhões de pessoas, onde boa parte desse público foi bancarizado através desta solução, né, que foi feita via Caixa Econômica Federal. Essa solução foi feita através da Valid. A gente teve dias em que nós abrimos mais de 300 mil contas correntes num único dia. E para aquelas pessoas, né, aquele foi o primeiro onboarding que ela fez na vida dela, né, a primeira experiência de onboarding que ela fez na vida. Quando a gente fala de nós aqui, isso parece fácil, né, mas quando a gente vai para o Brasil profundo, realmente isso é um desafio para essas pessoas. E a gente conseguiu aqui entregar uma solução. Hoje, essa solução ela é altamente escalável, então a gente tem uma capacidade aqui instalada de fazer mais de 3 milhões de cadastros simultâneos, com um alto nível de segurança, e a gente tem aqui uma média inferior a 3,5 minutos para a abertura da conta. Então, mais uma solução aqui da Valid, né? E se eu fosse falar de 2 diferenciais que essa solução apresenta, eu destacaria a primeira, que foi uma adaptação que a gente precisou fazer no modelo, não uma adaptação, mas, na verdade, um desenvolvimento, uma construção para garantir que o celular, né, do Brasil profundo, que não é o celular que a gente tem aqui dentro da Febrabatec, é um celular com uma infra de câmera muito inferior, que essa infra estivesse adaptada, na verdade, que a nossa solução estivesse adaptada para esse tipo de device que o cliente final tinha na mão. E isso funcionou bastante bem, foi um case no Brasil, a velocidade com que isso foi feito.
E o segundo atributo que eu gostaria aqui de destacar como um diferencial bastante importante está relacionado à aprovação. A gente sabe, né, a gente mede aqui que a nossa aprovação ela é cerca de 50% maior do que a concorrência. A gente tem esse dado, a gente tem essa estatística, porque a gente precisou construir um modelo que também garantisse a velocidade disso com bastante segurança, com um alto nível de assertividade aqui. E a gente sabe que isso é importante por quê? Porque nós sabemos o quanto que o banco investe em marketing digital para fazer o cliente optar pelo banco dele e chegar no canal. Se eu recuso o cliente que eu não tenho que recusar, é o investimento do banco que está indo por água abaixo. E é isso que a gente quer exponencializar, é isso que a gente quer aproveitar, e a nossa solução ela aproveita isso, né? Então, de forma geral, quando a gente fala aqui, né, para a gente fechar, das jornadas que a gente consegue endereçar na Valid, a gente fez essa escolha das jornadas behind the scenes, e nos 3 exemplos que a gente trouxe aqui para vocês, o portal de correspondência, o portal assembleia e o onboarding, a gente está falando de fluxos que a gente chama de FAD. Né? O que é o FAD? São fluxos que têm um alto nível, uma alta chance de fraude, de abuso, de desperdício, porque a gente está falando de custo extra aqui que pode existir, e de erro. Então, é justamente nesse tipo de jornada que a Valid consegue endereçar e entregar soluções. Né, Douglas? Com certeza. Muito bem. Então, é isso. Queria agradecer a presença de vocês. Foi uma honra para a gente estar aqui hoje. Muito obrigada. Obrigado, gente. Obrigado.